Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia e vamos a mais um vídeo. Neste vídeo, falaremos especificamente acerca da doutrina da ressurreição, uma doutrina que genuinamente está colocada e muito bem identificada no Novo Testamento. Surgiu uma polêmica acerca de uma live que foi feita no canal do professor Fábio Sabino, juntamente com o doutor e professor Oswaldo Luiz Ribeiro, acerca em que determinado ponto em que eles conversavam, o doutor Oswaldo irá afirmar que a doutrina da ressurreição foi copiada do zoroastrismo. Não só a doutrina da ressurreição, mas diversos outros aspectos do cristianismo ou dos textos neotestamentários, o doutor Oswaldo irá afirmar que é uma cópia do zoroastrismo. Uma doutrina que, segundo ele afirmou, foi importada pelos fariseus, e assim também a doutrina farisaica compõe em grande parte as doutrinas neotestamentárias. Vamos então averiguar, vamos até o Avesta, vamos até a Bíblia, vamos conferir se o que ele afirmou textualmente, isto é, verdadeiro. Antes, eu quero deixar aqui a exata fala do doutor Oswaldo, enquanto mesmo dialogava com o professor Fábio Sabino, para que não hajam dúvidas e para que a fala do doutor e professor Oswaldo não venha a ser distorcida. Então, ouça agora a fala do doutor e professor Oswaldo Luiz Ribeiro. Os fariseus, cuja palavra é a mesma palavra para persa, é a mesma palavra, tira as vogais, é a mesma palavra, os fariseus adotaram todas as doutrinas de Zoroastro. Todas. Anjo bom, demônio mau, ressurreição, juízo final, lago do fogo, a batalha final, tudo o que você conhece de escatologia, tudo os fariseus copiaram lá da Babilônia. Por que eles fizeram isso? Porque eles eram fiéis ao templo de Jerusalém, mas eles quiseram driblar o fato de que você morreu, acabou. Então eles importaram as doutrinas de Zoroastro, assumiram a ressurreição, por isso que eles brigam com o templo de Jerusalém, e isso é importante, porque por que para eles a ressurreição é fundamental? Porque não tem alma, porque não tem vida após a morte. Se você não ressuscitar, acabou. Na cabeça do cristão hoje, a ressurreição não serve para nada, porque ele acredita num fantasminha, ele acha que dentro dele tem um Gasparzinho, um fantasma camarada, o fantasminha morre e vai para o céu. No judaísmo farisaico, não. Você morreu, acabou. Mas aí eles incorporam a doutrina da ressurreição, porque no juízo final Deus ressuscita todo mundo volta a viver. Então, o inferno foi importado pelos fariseus, por isso o Novo Testamento tem inferno. Porque a doutrina do Novo Testamento é doutrina majoritariamente dos fariseus. Tudo que você encontrar nos evangelhos é doutrina dos fariseus. Anjo bom, demônio mau, Deus é amor, o inferno para onde vão os maus e o céu para onde vão os bons, porque isso assim era lá. Ahura Mazda é o Deus bom, Arimã é o Deus mau. No dia da batalha final eles vão entrar numa batalha, o lado bom vai ganhar. Aí eu me pergunto, você já sabe que vai ganhar, porque não ganha hoje, acaba com isso logo? E aí ele vai pegar o Arimã e o pessoal mau e vai jogar no lago de fogo, que é a mesma coisa de Apocalipse. Então, a situação é muito engraçada, professor Fábio, porque assim, você quer acreditar em inferno? Acredite. Você acredita que o inferno é revelação? Acredite, mas é revelação que foi feita para Zoroastro. Não é revelação bíblica. O inferno não é doutrina bíblica. É doutrina
dos fariseus, que os cristãos se apropriaram porque os cristãos viviam na sinagoga. Esta foi a fala do professor. E agora vamos acompanhar um pequeno estudo que eu preparei para vocês. E este estudo estará disponível no nosso grupo no Telegram, no grupo Verdades Ocultas da Bíblia. Então, o pequeno estudo que eu preparei tem como título A Ressurreição no Fim dos Tempos, no Novo Testamento e no Avesta. A temática denominada Fim dos Tempos, ao contrário do que pensam muitos cristãos, não é uma exclusividade escatológica do cristianismo. Os Vedas, escritos budistas, Avesta, oráculos sibilinos e 1 Enoque são apenas alguns textos de outros tantos que falam sobre este tema e que antecedem os textos do Novo Testamento. Então, para muitos cristãos, isso é uma surpresa, mas existem textos que antecedem os textos de Mateus 24, Apocalipse, capítulo 16 ao capítulo 22, 1 Tessalonicenses capítulo 4, tantos outros. Existem textos mais antigos que falam do fim da humanidade, do fim dos tempos, da vitória do bem contra o mal, quando um personagem mau será trancado por toda a eternidade. Pode ser algo surpreendente para você, mas esta é a verdade. Você vai se aprofundar nessa verdade comigo aqui hoje. No zoroastrismo é mencionado que no final dos tempos, terceiro tempo da criação no Avesta, haverá uma grande batalha entre as forças do bem, os Yazatas e as do mal, os Daevas, no qual o bem triunfará e ocorrerá a ressurreição dos mortos. Então vamos ler aqui o primeiro texto do Avesta, em que fará uma menção sobre uma batalha final. Bondahis 1, 7, 17 e 18. Livro da Criação. O livro da Criação é interessante, porque ele é o livro da criação do início de tudo e o livro da criação do final de tudo. Então, como tudo vai acabar. Então, como se inicia literalmente o começo e como se iniciará o fim de todas as coisas. Então, diz assim, versículo 7, novamente, a soberania completa das criaturas de Ormazd, que é o Ahura Mazda, está na existência futura, e isto também é ilimitado para sempre e eternamente. E as criaturas de Arimã, o Angra Mainyu, o espírito destruidor, perecerão no momento em que a existência futura ocorrer. E isso também é eternidade. Então, já foi pré-determinado, estabelecido a vitória das forças do bem contra as forças do mal. Então, Ormazd, por onisciência, conhecendo, sabendo o futuro, disse: se eu não conceder um período de contestação, então será possível para ele, Arimã, agir seduzindo minhas criaturas para si mesmo. Então vai continuar dizendo: pois agora há muitos da mistura da humanidade que praticam mais o errado do que o certo. Então Ormazd falou ao espírito maligno: marque um período, falou assim ao espírito maligno, marque um período, para que a amalgamação do conflito seja por 9.000 anos. Então essa historinha também que você já ouviu, de algumas correntes que falam que a Terra, os tempos durarão 9.000 anos. Você já sabe de onde vem isso. Você já está vendo o texto, de onde vem essas histórias. 3 períodos de 3.000 anos, né?
Olha, 9.000 anos, tá aí, você já sabe. Pois ele sabia que marcando este período, ele, o Or-Mazde, sabia que marcando este período, o espírito maligno seria desfeito. Esta descrição de um triunfo final das forças do bem contra as forças do mal também é apresentada no livro do Apocalipse e no livro de Enoque. No contexto bíblico, a ressurreição é introduzida no livro do profeta Daniel, sendo demonstrado ao leitor de forma objetiva o caráter sectário desta ressurreição. No livro de 1 Enoque existe um anjo específico para presidir sobre os ressuscitados, está em 1 Enoque 28. O Avesta diz que na terra o Saoshyant trará uma ressurreição dos mortos nos corpos que eles tinham antes de morrer. Isto é seguido por um juízo final, julgamento, por meio da provação das obras. Estas ideias são claramente expressas por Daniel, Enoque e o livro do Apocalipse. Então olha o que vai dizer no livro de Daniel: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça como as estrelas, sempre e eternamente. 1 Enoque 28, Remiel, um dos santos anjos, foi por Deus incumbido de presidir sobre os ressuscitados. Então vamos lá, livro da criação, Bundarish 31, 4, 10 e 11. Você não queria saber o que tinha a ver? Aqui, ó, presta atenção. 31a, sobre a natureza da ressurreição e existência humana, diz em revelação que enquanto aí o Machie e a Mechiane, que são os nomes, né, do que seriam o primeiro Adão e Eva criados, primeiros homens e mulheres, tá? Homens e mulheres, tá? E não um homem e uma mulher. Segundo o Avesta, o que foi criado foi a humanidade. Tem toda uma história dessa criação que vem através da morte. Arimã mata um ser que ele é andrógeno, e esse ser ele gera, enquanto a sua morte e renascimento, vamos dizer assim, não é um renascimento, ele se torna uma árvore, e tudo isso é metafórico, é simbólico, e aí ele gera os primeiros homens e primeiras mulheres da humanidade. Então vamos lá. E esse nome, né, o Sanchayant, o Sanchayot, tem outras abreviações também, seria o ungido da era final, o filho de Zaratustra, não um filho biológico, mas um seguidor de Zaratustra, seria filho porque pregaria a sua doutrina, que junto com o Ahura Mazda e as pessoas boas da humanidade, eles derrotariam as forças do mal, tá? Então vai dizer, na chegada de Saoshyant, eles prepararão a ressurreição dos mortos, como está escrito, que Zartost perguntou a Or-Mazde assim: de onde um corpo se forma novamente, que o vento carregou e a água transportou, e como ocorre a ressurreição? Então tem toda uma explicação que vai sendo usada nesse capítulo 30, cheio de símbolos e por aí vai. Versículos 10 e 11 vai dizer, então, você pode ler depois, procura o Avesta e leia todos os versículos, 5, 6, 7, 8, 9, só que é tudo linguagem simbólica de como ocorre a ressurreição. Então, é a assembleia do Sadvastaran, onde toda a humanidade estará neste momento. É o tribunal lá, o julgamento.
Nessa assembleia, todos enxergam suas próprias boas ações e suas próprias más ações. Semelhanças com um livro chamado Apocalipse, onde todos vão ser julgados segundo as suas obras. Você entendeu agora? Por isso que você tem que conhecer. Agora você entendeu, né? Apocalipse, lá quando eu li capítulo 20, li Enoque das obras, dos julgamentos. Então tá aí. E continua. Vai dizer. E então, naquela assembleia, um homem perverso torna-se tão notável quanto uma ovelha branca entre aquelas que são negras. Naquela assembleia, qualquer homem justo era amigo de um ímpio no mundo, e o ímpio se queixa daquele que é justo. Assim, porque ele não me fez conhecer quando no mundo as boas obras que ele praticou sozinho, por que ele não falou para mim que eu tinha que fazer isso? Entendeu agora? O ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, daqueles que seriam condenados pela palavra que foi pregada, por aí vai. Se aquele que é justo não informou, se você não falou da boa religião, então é necessário que ele sofra vergonha na assembleia. Então tá lá, isso é um livro do Avesta, ok? Ensinamentos que precedem os ensinamentos aprendidos, né, em Babilônia pelos judeus. Por isso que você vê essas semelhanças, tanto nos apócrifos, quanto no livro de Daniel, quanto nós vamos ver em Mateus, quanto nós vamos ver em Apocalipse, quanto nós vamos ver em Paulo. Nos escritos do Novo Testamento, a ideia de ressurreição é introduzida através das cartas paulinas e dos evangelhos. Diálogos atribuídos a Jesus em alguns textos demonstram a questão da seita dos saduceus, que não acreditavam na ressurreição dos mortos. Então está aqui os textos, Mateus 22, 23, 33, Marcos 12, 18 a 27, Lucas 20, 27 ao 40. No Evangelho de João, capítulo 5, versículos 28 e 29, Jesus apresenta diretamente na sua doutrina o conceito da ressurreição. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, os versículos 18 e 32 afirmam claramente que em Atenas a ressurreição era um dos temas apresentados na pregação do apóstolo Paulo. Em Atos 26, 1 a 10, é dito que Paulo coloca o tema da ressurreição em pauta perante o Sinédrio. Em 1 Coríntios 15, o capítulo é inteiramente dedicado para tratar expressamente do tema ressurreição. A carta aos Hebreus 11:35, ao falar da ressurreição, aponta para o segundo livro dos Macabeus 7, 1, 9, 20 a 29. Então, antes de fazer um parêntese aqui, já deu para entender claramente que o professor Oswaldo está certo. Todas estas dimensões que vêm seguido na Bíblia Sagrada, de Daniel em diante, passando por apócrifos como 2 Macabeus, apócrifos entre muitas aspas, né? 2 Macabeus, 1 Enoque, por aí vai. Estas temáticas relacionadas à ressurreição, na verdade, vêm do Avesta. Está aqui, você já sabe o nome do livro. Nós só estamos agora já nos aprofundando no estudo. Vem do Bundarish, o livro da criação. E também existem outros cânticos, outros gatas e outros textos que vão fazer a menção de como isso será. Aliás, eu vou fazer vídeos, né, do como é o paraíso no Avesta, né, essa questão de cidade santa, de condenação, tudo isso nós vamos estudar, tá bom? Então, você já vê claramente que o professor está falando correto, que a ressurreição é uma doutrina de Zaratustra, dos Zoroastros, dos adoradores de Ahura Mazda. Então, Hebreus 11:35 vai dizer na minha e na sua Bíblia: houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta seus mortos. Alguns foram torturados, recusaram ser libertados.
para poderem alcançar uma ressurreição superior. Eu só botei o versículo 9 porque a história é grande, né? Uma história que fala de irmãos que começaram a ser mortos. A mãe encoraja um dos filhos e ela diz uma sentença, tá? Ao seu filho, e ele vai dizer esta frase no versículo que nós vamos ler agora. Estando prestes a dar o último suspiro, disse: maldito tu nos arrebatas a vida presente, mas o Rei do Universo nos ressuscitará para uma vida eterna, pois morreremos por fidelidade às suas leis. Então ele acreditava na ressurreição. Primeiro Enoque já aponta para isso, né? Daniel também já aponta para isso. Então ali no livro de Macabeus também a ressurreição ela é citada. Na descrição da condenação final, de acordo com Avesta, o Ariamã, não confunda com o Arimã, o Ariamã, não o Arimã, é o Ariamã. Ele seria uma emanação do Ahura Mazda, um espírito de poder, de saúde e cura. E o Atar do Yazatá, esse Atar, né, também chamado de Atash, tá? É o conceito do fogo sagrado. Então são poderes, né, que vêm do Ahura Mazda, seriam emanações do Ahura Mazda. Derreterão o metal nas colinas e montanhas, e o metal derretido fluirá pela terra como um rio. Toda a humanidade, tanto os vivos quanto os mortos ressuscitados, serão obrigados a atravessar esse rio. Olha, preste atenção nisso, como é curioso, tá? Mas para os justos, que na língua do Avestão seriam os Ashvan, parecerá ser um rio de leite quente, morninho, enquanto os ímpios serão queimados. O rio então fluirá para o inferno, onde aniquilará Angra Mainyu, aí sim, o que é o Arimã, e os últimos vestígios de maldade no universo. Em textos posteriores de Zoroastro, está escrito que o metal fundido purificará os ímpios. Aqui vemos inúmeros paralelos no livro de Enoque. Então Enoque parece que toma emprestado, né? Depois o fogo e a auréola derretem o metal de Charreal, não sei se é assim que se pronuncia, nas colinas e montanhas, e permanece nesta terra como um rio. Então todos os homens passarão para aquele metal, por aquele metal, né? Seria isso que eu traduzi na tradução livre do inglês para o português, né? Do Avestão para o inglês, como uma ferramenta, e da própria fonte, né? Do Avesta, comentado. E daí eu peguei do inglês para o português com a ferramenta, tá bom? Aquele metal derretido se tornarão puros. Quando alguém é justo, então lhe parece que anda continuamente em leite morno, mas quando perverso, parece-lhe que no mundo ele anda continuamente em metal derretido. Goshil queimou a serpente do mar no metal derretido, e o fedor e a poluição que estavam no inferno foram queimados naquele metal, e ele, inferno, tornou-se puro fogo. Ele, Ormazd, estabeleceu a abóboda naquele lugar, naquele metal derretido, na qual o espírito maligno não pode fugir. Ele, Ormazd, livrará ou trará de volta a terra do inferno,
da condenação, né? Tirará a terra da condenação do inferno, seria uma melhor tradução. Para ampliação do mundo, a renovação surgirá no universo por sua vontade, e o mundo será imortal para todo o sempre. Bom, né? Lembra também, né? Novos céus, nova terra, condenação no lago de fogo e enxofre, que está lá no Apocalipse. Mas que antes de estar no Apocalipse, estava também no livro de Enoque. Eu vi um rio de fogo, o qual fluiu como água, desagou no grande mar para o oeste. Eu vi todo largo rio, até que cheguei à grande escuridão. Eu fui para onde toda a carne migra e vi as montanhas da escuridão, as quais constitui o inverno, e o lugar do qual flui a água em cada abismo. 1 Enoque 67, 8-12 vai dizer: naquele vale ardente é que eles serão confinados, o qual a princípio meu bisavô mostrou-me no oeste, onde há montanhas de ouro e prata, de ferro, de metal maciço e de estanho. E vi aquele vale no qual há uma grande perturbação e onde as águas são agitadas. E quando tudo isto foi executado, da massa fluida de fogo e na perturbação que prevaleceu naquele lugar, levantou-se um forte cheiro de enxofre que se misturou com as águas, e o vale dos anjos que haviam sido culpados de sedução, curioso, né? Queimou-se debaixo da terra. Através daquele vale, rios de fogo também estavam fluindo, para os quais aqueles anjos serão condenados, os quais seduziram os habitantes da terra. E naqueles dias, estas águas serão para os reis, aos príncipes, aos exaltados e para os habitantes da terra, para a cura da alma e do corpo e para julgamento do espírito. Muito interessante esses paralelos. Como mencionado anteriormente, Jesus difundia abertamente em seus ensinamentos a doutrina da ressurreição. Esta doutrina era um ponto fundamental para a compreensão das revelações do mundo vindouro, vida eterna, condenação final e fim dos tempos. A ressurreição era algo aguardado como acontecimento precedente à entrada no reino celestial. Isto está claramente expresso em 1 Coríntios 15, 42, Apocalipse 26, Lucas 20, 34 a 39. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. 1 Coríntios 15, 42. Apocalipse 26, 20, versículo 6 diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, em Lucas 20, 34 ao 39, diz: Jesus respondeu: os filhos desta era casam-se e são dados em casamento, mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos não se casarão, nem serão dados em casamento, e não podem mais morrer, pois são como os anjos. São filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. E que os mortos ressuscitam, já Moisés mostrou no relato da sarça, quando ao Senhor ele chama Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Alguns dos mestres da lei disseram: respondeste bem, mestre. Então Jesus, ele pregava, difundia e acreditava na doutrina da ressurreição. Só que a doutrina da ressurreição vem
do mazdaísmo, vem do zoroastrismo, que é antes de Jesus, ok? A doutrina da ressurreição não é de origem neotestamentária, cristã ou judaica, mas é oriunda do mazdaísmo, zoroastrismo. Este ensinamento foi introduzido no contexto dos livros apócrifos até chegar à fala de Jesus e seus seguidores. E mesmo antes do surgimento da figura messiânica de Jesus, os fariseus já criam e ensinavam sobre a ressurreição. Ou seja, este princípio doutrinário escatológico não era e nunca foi oriundo de Jesus e muito menos da religião cristã, tá bom? Essa folha vai estar para todos vocês lá no nosso grupo, Verdades Ocultas da Bíblia, ok, pessoal? Foi um prazer trazer mais um estudo aí para vocês, um pouco longo, mas vale a pena. Doutor Oswaldo, ele está certo. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus. O Mestre da Justiça.